O coração elétrico. As correntes do coração são rápidas, erráticas, e não assumem nenhuma forma que seja visível para o olho. As correntes sonoras e do olfato podem ser medidas em termos numéricos, porém as correntes da mente não podem ser medidas. E é da natureza das coisas que são rápidas que elas também sejam sutis. É por isso que as correntes da mente são impossíveis de ser vistas por qualquer pessoa que não esteja realmente interessada em investigá-las. As pessoas até afirmam que não existe a mente em um indivíduo, que tudo o que temos é um corpo, como as árvores. Quando morremos não sobra nada, nada para renascer. Existem somente os elementos terra, água, ar e fogo. Isso está incorreto. É da natureza de coisas realmente rápidas que não possamos vê-las, como são os seus formatos ou suas características. Por exemplo, quando andamos em um carro passando por outro que vem em direção contrária em alta velocidade, não conseguimos ver os rostos das pessoas que estão no outro carro de maneira clara, de modo a reconhecê-las. Ou suponha que duas pessoas passem correndo uma pela outra em alta velocidade. Elas não são capazes de ver os rostos uma da outra. Alguns pássaros voam pelos céus tão rápido que nem conseguimos vê-los. Tudo o que podemos ouvir é o ruído de quando eles cruzam o ar. Com as correntes da mente acontece o mesmo. O Buda descobriu que a mente humana é algo poderoso, mais forte e mais divino do que qualquer coisa que exista. Porém, porque a mente opera tão velozmente, não conseguimos vê-la. Se quisermos vê-la, temos que fazê-la operar mais devagar. Conforme ela opera mais devagar, podemos fazer com que ela pare. Quando ela para, nos damos conta de que a mente é algo verdadeiro, algo que não morre. Ao mesmo tempo, ela é fresca. Quando ela ainda está em movimento, é quente. O calor vem do movimento. Quando ela se movimenta com muita rapidez, pode gerar a eletricidade da cobiça, raiva e delusão. Conforme geramos esses 3 tipos de eletricidade dentro de nós, a mente sairá em disparada pelos 6 cabos, ou os nervos dos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Se qualquer um desses cabos entrar em curto, pode incendiar a nossa casa ou cidade. Quando essas correntes se incendeiam na mente, elas podem desgastar os nervos do ouvido, dos olhos, nariz, língua e do corpo, de tal forma que elas nos enviam a informação errada e fazem com que nos equivoquemos. Se andamos por aí com cabos expostos e encontramos alguém que também esteja com os cabos expostos, criaremos um curto-circuito e ambos seremos destruídos. Já é suficiente mal que ambos estejamos gerando eletricidade. Para piorar ainda mais as coisas, colocamos as nossas mãos exatamente sobre os cabos expostos um do outro. Quando isso acontece, somos eletrocutados. O perigo de cabos expostos é que a sua corrente nos engula. Quando conectamos, o calor se acumula e acaba num incêndio. O movimento da mente acumula calor nos elementos do corpo, e quando os elementos ficam assim desequilibrados, fervendo, eles fazem surgir a dor e a enfermidade. Quando a mente se movimenta dessa forma, ela obscurece tudo. Nossos olhos, ouvidos ficam obscurecidos de forma que não conseguem ver a verdade das visões, sons, aromas, sabores, tangíveis e ideias. É por isso que o Buda nos ensina a despertar o silêncio através do desenvolvimento de um lastro com as ações hábeis e meritórias. E o que é que funciona como um lastro para as mentes? Somos ensinados a criar lastro para a mente procurando por 3 grandes blocos de pedra: generosidade, virtude e meditação. Com a generosidade, fazendo doações de coisas materiais. A virtude, mantendo as nossas palavras e atos dentro da normalidade. E a meditação, treinando a mente.
Se a mente não se movimentar de forma mais lenta com o peso do que é hábil e meritório, não há como conseguir alívio do calor do seu incêndio. Às vezes, o mal puxa em uma direção, enquanto o bem puxa em outra. A bondade é como a corrente positiva, o mal como a corrente negativa. A mente alterna entre o bem e o mal, olhando para o bem somente de tempos em tempos, porém ela não encontra a verdadeira paz e tranquilidade. Apesar disso, ela principia a ver as coisas com mais clareza, tal como um carro que começa a reduzir a velocidade, porém ainda não parou. Assim, precisamos encontrar outras 4 maneiras de diminuir a velocidade da mente. Em outras palavras, temos que nos assegurar que os nossos pensamentos, palavras e ações não caiam sob a influência de 4 tipos de preconceitos. Preconceitos baseados no desejo, na raiva, na delusão e no medo. Temos que ser justos e gentis com outras pessoas, não causando dano a nós mesmos nem aos outros. Isso ajuda a nossa mente a se mover cada vez mais lentamente. Se ela se move para frente, tem 4 bloqueios no caminho. Se move para trás, tem 3 pedras segurando. Necessitamos de princípios para o modo como sentamos, ficamos parados, caminhamos, deitamos, falamos, agimos. Esses são os suportes da mente no desenvolvimento da tranquilidade e insight. Isso é o que significa meditação. A mente é como uma máquina. Quando uma máquina para, podemos com segurança tocar as suas correias e engrenagens. As correias, nesse caso, são os seus vários conceitos e percepções. Em outras palavras, percepções do passado e futuro giram para trás e para frente. É por isso que a mente não consegue esfriar. Enquanto se mantém girando, gera calor. Se ela gira realmente rápido, irá pegar fogo, queimando a si mesma e se espalhando para queimar outras pessoas também. É por isso que somos ensinados a parar o giro cortando as correias. Em outras palavras, praticamos a meditação da tranquilidade, não permitindo que a mente saia girando atrás das correntes do mundo, através do passado ou do futuro. Qualquer que seja a atividade em que você esteja envolvido, mantenha a mente totalmente envolvida no que estiver fazendo. É como a água no oceano quando está cheio de ondas. Se tomamos uma tigela de água e a colocamos de lado até que as ondas se acalmem, ou se clareamos a água com um cristal de alume, podemos olhar para a água e ver com clareza o nosso reflexo. Nosso rosto é algo que normalmente nunca vemos. Embora usemos a nossa boca para falar todos os dias, nunca vimos que formato ela tem. Embora respiremos através do nosso nariz a cada momento, nunca ouvemos. Nossos ouvidos ouvem sons o dia todo, porém nunca vemos a sua aparência. Nossos olhos podem ver todo tipo de coisas, porém eles não conseguem ver a si mesmos. É por isso que dependemos de espelhos para ver o nosso reflexo. Somente então poderemos ver o nosso rosto. Quando as pessoas têm sabedoria, é como se elas tivessem um grande espelho para olhar a si mesmas, porque a sabedoria é o conhecimento claro que surge de uma mente luminosa, limpa e pura, livre do girar, livre de ondas. Quando a mente para de girar, ela chega ao silêncio. Esse silêncio é o que dá origem à sabedoria, que se desenvolve em habilidades cognitivas dentro de nós. As 3 e as 8 habilidades, tal como a lembrança de vidas passadas, que nos permite ver a nós mesmos, conhecimento do falecimento e surgimento dos seres vivos, uma vez que tenhamos visto o suficiente a nosso respeito, podemos ver outras pessoas, e o conhecimento do fim das impurezas mentais. Podemos ver o que é bom, o que é mal, o que deveria ser abandonado, o que deveria ser desenvolvido, o que nasce e morre, o que não nasce e não morre. Quando essas habilidades surgirem dentro de nós, compreenderemos completamente nossos corpos e mentes, bem como as coisas fabricadas em geral. Os 3 fogos da cobiça, raiva e delusão ficarão separados,
distantes do coração. O coração para de girar velozmente, e quando não gira mais, o fogo e a eletricidade param, deixando nada além de frescor e tranquilidade. É por isso que somos ensinados a encontrar bloqueios para a mente, de forma que ela gire cada vez mais lentamente, até que pare, com o propósito do frescor, tranquilidade e paz.